posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora para abençoar a sua vida. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas falam, olha, deixa a vida me levar, ou eu vou empurrando com a barriga, ou talvez eu vou acostumando, conforme a música eu danço, mas a palavra do Senhor vem trazer um alerta para a sua vida. Nós não podemos acostumar com a vida, nós não podemos tomar a forma das coisas do mundo, nós não podemos ficar sujeitos ao mundo, nós temos que sim nos sujeitar ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós andamos nos nossos próprios passos, nós pensamos que estamos em caminhos de vida, mas na verdade esses caminhos nos levam à morte. Quando nós agora paramos, não deixamos que o mundo nos contamine, não deixamos que nós tomemos a forma dessas sentenças que o mundo dá, muito pelo contrário, nós devemos experimentar qual é a boa vontade do Senhor. O Senhor é aquele que te ama, ama os seus filhos, ama a sua história, mas Ele quer trazer para você coisas que vão transformar a sua vida. Quando você se submete à vontade de Deus e começa a andar segundo os passos do Senhor, você começa a experimentar das maravilhas que só um Deus tão poderoso pode te dar. Não deixe a vida te levar, não deixe que você vá se acomodando com a situação do mundo. O mundo mora no maligno, o mundo tem levado os nossos filhos ao erro, o mundo tem levado os casamentos à derrota, o mundo tem levado muitas vidas espirituais a se afastar do Senhor. Não deixe que o mundo conduza a sua vida. Diga não às coisas que são contrárias à palavra do Senhor. E ame a Deus. Deixe que a sua mente, deixe que o seu coração seja transformado pela palavra do Senhor. E você vai experimentar grandes coisas, coisas tremendas, não só na sua vida, mas na vida da sua família. Que Deus te abençoe e que você possa ter um dia extremamente abençoado. Eu quero conversar hoje com o Fábio Edivaldo. Fábio viveu uma experiência terrível, mas ele pôde contar com o Deus a quem ele servia. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Fábio Edivaldo da Silva. Paz do Senhor Jesus. Amém, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui, meu irmão. Amém. Que você possa declarar aquilo que Deus tem operado na sua vida. Glória a Deus. Amém. Fábio, você nasceu aqui em Poços de Caldas. Sim. O seu lar era equilibrado, mas tinha um problema da bebida do seu pai. Sim. O que isso veio ocasionar na sua vida? Deixou alguma consequência? Como é que foi isso? Olha, a gente olha no passado, por exemplo, principalmente na minha infância, e vejo as consequências que a gente passou em casa com o meu pai, de, infelizmente, ter esse vício, né, que as pessoas às vezes não observam, não olham isso muitas vezes para dentro dos lares, mas foi uma infância difícil, de muita turbulência, muitas consequências. Eu até em si, eu não aceitava aquelas situações, eu achava muito ruim, era vergonhoso para a família, muitas vezes, do que a gente passava. Mas, mais tarde, na adolescência, entre os 15 anos, né, infelizmente, acabei também chegando a conhecer a bebida alcoólica, né. A sua casa não era uma casa que buscava valores cristãos, valor da palavra, não. Sua casa não tinha muito compromisso com isso, não. Não tinha compromisso. E é interessante que os valores cristãos, eles confrontam o nosso ser, inclusive na área, né, da bebida, né? Sim. Então, quando você tem uma casa que está estruturada na palavra do Senhor, você tem uma chance grande, né, de tomar uma decisão certa, o que não aconteceu no seu caso. Aos 15 anos, talvez, pela visão que você tinha dentro da sua casa, e mais a influência da amizade, as ocasiões, você também começa na bebida?
Sim, mas hoje, por exemplo, como louvado seja Deus, a gente caminha, estamos no caminho do Senhor, hoje a gente consegue ter uma visão diferente do porquê que isso acontece. Porque muitas das vezes são brechas que a gente deixa e essas situações entram na vida da gente para criar um vício, criar umas situações, ou seja, uma segurança que a gente poderia ter dentro dos nossos lares, que a gente pode transmitir para os nossos filhos, e isso quando na adolescência muitos pais não têm transmitido. Não transmite essa segurança, essa paz, ou vamos dizer, uma segurança para dentro de casa. Que hoje eu sei o que a palavra diz, que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, se nós fôssemos uma família que fosse temente a Deus, nós teríamos do nosso lado anjos acampados, nos protegendo dessas ciladas do inimigo. Né? Porque queira ou não queira, por mais que a gente veja a juventude hoje, da maneira que está, somos nós que damos brecha para o inimigo soltar algo na nossa vida e nos levar para esse caminho. Os convites e os bombardeares do inimigo são muito fortes contra a vida, principalmente do cristão, né? O mundo hoje, ele oferece uma gama de opções que atrai a carne do jovem, atrai a carne do adulto, não é verdade, da criança. Então o inimigo ele tem várias estratégias, né? Sim. E se nós não estivermos com alicerce firme na palavra de Deus, a gente vai cair mesmo rapidamente. Foi o que ocorreu com você. Foram 3 anos da minha vida que, vamos assim dizer, desperdiçados. Né? Uma lembrança triste dentro desses 3 anos, você teria alguma para compartilhar com a gente? Muitas. Mas uma mais impactante. De muitas, assim, por exemplo, da gente chegar... Eu lembro uma vez, nós, uma turminha, a gente foi para a praia, e eu não lembro, foi que me contaram. A gente um dia passou o final de semana na praia, eu, por exemplo, não curti o sábado, porque eu fiquei de porre, jogado na cama o dia inteiro, por tanto ter bebido. Ou seja, um final de semana que poderia ter sido totalmente diferenciado, alegre, divertido, eu fiquei numa cama deitado, bêbado. E a bebida, ela realmente, diz a palavra, que ela faz o homem fazer e falar coisas que não deve, né? Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje, levando uma bebida chamada social para dentro de casa, levando alguns vícios que começa como, não tem nada a ver, mas que ele vai se acampando dentro de um lar e vai transformando as pessoas, né? Sim. Agora, você aos 18 anos aproximadamente se liberta desse vício. Por que você se libertou desse vício? Como você se libertou? Olha, a primeira coisa que eu olhei para mim, e eu falei, eu tenho que acabar com isso, tenho que parar com isso, porque isso só estava me trazendo prejuízo para a minha saúde, né? E eu não tinha liberdade para nada, eu andava, eu tinha vergonha, porque eu saía no final de semana, eu poderia estar fazendo N coisas, muitas coisas, e eu estava me jogando na beira de um bar, ou muitas vezes com bebedeira, eu não tinha prazer em nada. Se tornava até uma pessoa que incômoda, ninguém queria ficar incômoda, perto, né? Porque, vamos supor, você está num bar e você bebe além da conta e você já começa a ficar chato e trazendo problema para as pessoas. Então, foi um dia, eu decidi, falei, não, eu não vou fazer isso mais com a minha vida. Eu tomei uma decisão de tomar um rumo diferente para a minha vida. E foi onde eu tomei a decisão, falei, eu não vou beber mais, eu não coloquei isso mais na boca. É interessante que todo bêbado acha que está agradando, né? E no final ele está arrebentando com as pessoas que estão perto. Mas então você resolveu, independente de não ser um cristão, isso está acabando com a minha vida, isso está tirando a minha paz, está tirando a minha juventude, eu vou dar um ponto final aqui. Sim. Foi uma decisão de vontade. E depois, mais à frente, você tem um primeiro contato com a palavra. Sim. Como é que foi isso? Olha, foi estrondoso, foi algo maravilhoso na minha vida, porque eu comecei a conhecer um Deus que eu não conhecia. A gente, muitas vezes, é colocado um Deus diante da gente, um Deus carrasco, um Deus que pune. Muitas vezes na infância, né, você tem aquele costume de não faz isso que Deus castiga, não faz aquilo que Deus castiga, e é totalmente o contrário. Ele é tão amoroso que, na realidade, a gente se perde de tanto amor que ele tem por nós, né? O amor por nós é incondicional. O amor que ele tem por cada um de nós é incondicional, ou seja, nada do que a gente aprendeu na infância faz sentido. Então foi onde eu comecei a descobrir a palavra e aquilo começou a preencher e mostrar outra face que Deus tem, ou seja, a verdadeiro Deus. Um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que sim disciplina quando ele precisa disciplinar, mas quando ele ainda faz a disciplina com muito amor, né? Uhum. Então, quer dizer, tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Amém. E você então começa a caminhar na fé, você entra para uma igreja evangélica, sim, você tem algumas experiências com o Senhor e você entrega a sua vida então daqui quanto tempo? Foi depois que eu comecei a conhecer a palavra, em 98, 3 anos após, eu passei pelas águas,
cumprindo mais um mandamento do Senhor, né? Que E quem declarou sua fé. crê e for batizado será salvo. Né? Amém. Mais um mandamento do Senhor para nós. Amém. Foi onde eu comecei uma caminhada bem mais firme, foi a partir disso também. Porque a própria Bíblia também nos diz o quê? Que quem vier após mim, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, quem passa pelas águas, toma um caminho, toma a decisão de seguir Jesus, não quer dizer que os problemas acabam. Ou seja, é para tomar o problema, pôr nas costas e ir atrás dele. Agora eu quero falar uma coisa com você. Você conheceu então sua futura esposa nesse tempo. Sim. E como é que foi? Porque a sua esposa não era cristã. Não. A palavra de Deus condena o julgo desigual. Você começou a namorar logo de cara? Como é que foi isso? Não, eu conheci ela em 97, depois a gente conheci ela em 97, depois eu fui ver ela novamente em 2001. E quando eu já estava na igreja, aí eu convidei ela para ir também para estar participando comigo. E foi nisso, a gente novamente começamos a nos aproximar mais, e quando a gente tomou a decisão de namorar, eu falei para ela que a gente só tomaria uma posição se ela continuasse comigo na igreja. Porque caso contrário, se ela fosse ficar com um e com o outro, eu não aceitaria, né? Quer dizer, você já via que teria dificuldades, além de estar longe da palavra de Deus, do que a palavra de Deus, ela dá como prioridade a você arranjar um casamento dentro da mesma fé, né? E você já estava anulando alguns problemas que poderiam vir no futuro, né? Uhum. Que é uma pessoa ir para um caminho, a outra ir para outro, né? A gente imaginava, como a gente aprendeu muito, imagina dois cegos, quem que guia um outro? Ninguém, né? Agora, interessante isso também. Vocês se casam, então, e passado algum tempo, vocês sonharam com um filho. Sim, uma menina. Uma Deus vez, nos presenteou. Deus presenteou uma menina, então. E parece que até quando você foi colocar o nome dela, você buscou um nome que é inspirado em alguma pessoa, sim. Mas quando você foi pesquisar, esse nome dizia alguma coisa especial. Sim, eu busquei esse nome em um CD que eu tenho até hoje, que é o de um bispo, e ele tem uma filha por nome Samara. Até no momento todo mundo imaginava que seria por uma atriz de novela na época, né? Eu falei, não, é por causa de um bispo. E foi mais forte por causa do significado. E qual o significado de Samara significa guardada por Deus, em hebraico. Então você caminhou com essa filha, só que quando ela ia completar 6 meses, veio uma bomba. Veio uma surpresa, né, pra gente. A gente se depara ela com o primeiro sintoma, não foi bem um sintoma, a gente achou que seria uma alergia de causa de calor, foi uma época quente, né, começo de janeiro, umas púrpuras vermelhinhas na pele. E foi quando a gente levou ela para fazer uns exames, ela estava com plaquetopenia. E isso aí para nós que somos leigos, o que significa? São níveis de plaquetas abaixo do normal, né? Os médicos nos explicaram que normalmente são por consequências de infecções. Mas até praticamente aos 6 meses de vida que ela já estava, que ela faria 6 meses de vida no dia 12. E nós tivemos que internar ela no dia 9, mais ou menos às 6 horas da noite. Foi quando a gente obteve o resultado e tivemos que correr com ela para o hospital. Quer dizer que esse número é muito baixo mesmo, questão de 7% do que ela teria. Ela tinha no organismo do mínimo, que já seria, o aceitável é 150 mil, é o mínimo que se deve ter. Que se trabalha em torno de 150 mil plaquetas a 400 mil. Ela estava com 11 mil plaquetas no organismo só. O que bateu no teu coração da tua esposa naquela hora? Desespero. Mesmo confiando que o seu Deus é o Deus do impossível, nessa hora houve o quê? Um apagão. Infelizmente sim, porque por mais que a gente confia, na hora de um pacto, assim, você fica surpreso, muitas vezes perplexo. Nós somos frágeis mesmo, sim, né? Somos frágeis. Somos frágeis, né? não... E como é que foi esse caminhar? Como é que se desenrolou isso? Então, do dia que a gente ficou sabendo, porque a médica já tinha feito um exame anterior no hospital, tínhamos um resultado que já foi baixo, ela pediu para o mais rápido possível procurar um médico, um dermatologista. Até na época foi difícil achar, mas louvado seja Deus, abriu uma porta na terça-feira mesmo, a gente fez o exame no sábado, na terça-feira já se abriu uma porta com a médica, com o dermatologista. Ela já te pediu para na quarta-feira de manhã, que foi dia 9, fazer esse exame rápido, fizemos exames, foi onde porque no sábado a gente não tem o exame, mas no sábado, por exemplo, foi constatado 15 mil, que ela tinha 15 mil só no organismo. E já na terça-feira, dia 9, quando fez outro exame, na quarta-feira, dia 9, quando fez outro exame, ela só tinha 11 mil. Ou seja, tinha caído mais um pouco ainda. Aí ela pediu para ser o mais rápido possível ser internada. Aí quando a gente foi sair de casa, eu peguei e falei, Senhor, mas por que isso? Né? O que está acontecendo? E veio no meu coração Isaías. Eu abri a palavra, saiu em Isaías 38, versículo 9. O que diz? Que fala que quando o cântico de Ezequias, né,
a Deus que de quando ele adoeceu e sarou de sua enfermidade. Amém. Então, nessa certeza, nessa convicção, no desenrolar da saúde dela, que não dá para a gente contar tudo aqui, você confiou no Senhor junto com a sua esposa? Sim. Porque havia uma promessa sobre a vida de Havia Ezequias. uma promessa. E você falou, essa promessa também nossa. será sobre a vida da minha filha. Sim, e sobre a nossa vida. E alguns dias depois ela já conseguiu galgar aí uma melhora de saúde. A gente saiu de casa com essa palavra e a minha esposa também saiu com aquela convicção, né? Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltaria nesse momento. Foi onde a gente foi, ela ficou internada no hospital, teve todo o suporte necessário que precisava para aquele momento que ela passou. E ela só seria liberada se ela alcançasse 35 mil plaquetas, no mínimo. Ela só seria liberada assim. Aí 2 dias depois, no dia 11, na parte da manhã, quando ela fez o outro exame de sangue novamente, foi constatado 65 mil. Glória a Deus. O que você mais aprendeu nesse quadro todo? E hoje ela está bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. Tem uma menina que está com 6 anos de idade hoje. Tem 1,24 m de altura já. Está super bem, porque está até um pouco acima do nível, mas uma menina muito forte, sabe? Transmite saúde para a gente. Amém. Muito bem, está ótima, uma excelente menina. E o que a gente aprendeu disso? Nos colocar cada vez mais nos braços do Senhor. Amém. Sabe? O Senhor é a nossa força. O Senhor honra a sua palavra. É a nossa força, socorro bem presente na hora da angústia. Amém. E você tem vivido essas experiências com o Senhor? Constantemente. E hoje você declara isso para as pessoas que estão talvez passando por uma dificuldade, as famílias que estão passando por um choro. Você leva essa experiência? Sempre que a gente pode, a gente encontra pessoas passando por problemas, a gente dá o nosso testemunho, a gente edifica as pessoas com esse testemunho. Por quê? Da mesma forma que Deus trabalhou na nossa vida e continua trabalhando, eu creio que esse Deus também pode trabalhar na vida de qualquer família que se colocar diante dele. Vale a pena ser cristão? Vale muito a pena. Amém. É outra vida. Flávio, muito obrigado pelo carinho, pela tua participação aqui. Que Deus continue usando a sua vida. E nós estamos unidos Amém. Nesse Deus que realmente acampa os anjos ao redor dos que o temem. Amém. Muito obrigado pela tua participação. Amém. Amém. Eu conversei com Fábio e Edivaldo da Silva e o programa Restaurando Vidas volta já já. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero falar um pouquinho sobre o amor. Eu tenho visto aí nos canais de televisão, eu tenho visto também com as pessoas que eu conheço, muitos se entregando em amor. Algumas televisões mostram pessoas fazendo algo radical para provar o amor por alguma outra pessoa. Algumas pessoas, quando elas vão fazer uma declaração, elas fazem no lugar público, usando talvez um microfone, algumas ajudas ali da tecnologia, mas volta e meia elas se ajoelham e declaram: como eu te amo, eu quero passar a vida com você. Ou você tem sido uma esposa fiel, você tem sido uma esposa amorosa, muitas vezes um pai para um filho para um pai. Isso é maravilhoso. Declarar o amor por uma pessoa. Alguns até alugam um avião, um helicóptero e jogam ali as pétalas de rosa, preparam festas maravilhosas, casamentos muito bonitos, muito bem preparados. Mas será que há realmente nos corações um amor incondicional, um amor que realmente ele vai visar, primeiro, o bem-estar da outra pessoa e não o bem-estar dele próprio? Será que nós temos visto
isto acontecer em verdade, eu quero falar de um amor que surpreende, que só entende desse amor quem já está em Cristo Jesus. Eu quero ler um texto e ele começa em João 3,16. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos inspirar na Tua Palavra. A Tua Palavra é a única verdade. A Bíblia é a única regra de fé do cristão. Então agora tem misericórdia das nossas vidas. Fala através de mim, mas enche do Teu Espírito a pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela possa se deliciar na verdade, que é a Palavra do Senhor. Eu abençoo cada casa agora, cada ambiente de trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Falar de um amor que realmente nos constrange. Falar de um amor que não é apenas algo radical, mas é radical e verdadeiro. Um amor que ele resolve. Deus resolve nos amar. Diz a palavra que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, nós estávamos condenados ao inferno e ele nos amou. Nós estávamos sem qualquer chance de nos redimir, ele nos amou. Ele nos amou não porque nós tínhamos feito alguma coisa legal, alguma coisa boa. Ele nos amou porque a sua essência é o amor e pronto. Não é fácil nós encontrarmos um amor tão incondicional como o de Deus para conosco. A verdade é essa, não existe esse amor a não ser em Deus. Deus, quando Ele nos amou e nós ainda estávamos manchados pelo pecado, nós ainda tínhamos uma condenação sobre a nossa vida, Ele resolveu pegar o melhor que Ele tinha. Ele resolveu escolher o que Ele tinha de mais valoroso. Quando Deus olhou para o nosso pecado e viu que nós não tínhamos chance nenhuma de nos reentregar com Ele, Ele falou: olha, é necessário que alguém perfeito morra por esses pecadores. E alguém perfeito é meu Filho Jesus. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira, não como uma declaração somente, não como um projeto bonito somente, não como um entusiasmo de momento, não por um certo período, mas Ele nos amou de tal maneira que é inexplicável, tal maneira que é sem medidas. Você já olhou para Deus e falou: olha, Deus, eu preciso realmente entender o Teu amor sobre a minha vida, porque eu sou um miserável, eu sou um pecador, e mesmo assim o Senhor me ama. Você já fez isso? A palavra do Senhor diz que de tal maneira Ele enviou o quê? Ele deu o seu Filho unigênito. Tinha um filho perfeito, que estava junto com Ele, cheio de glória, cheio de poder, e Ele então faz um plano, uma aliança, antes da fundação dos tempos, e diz: o meu filho vai morrer por esse pecador. E esse filho então, em obediência, se faz homem e vem aqui nessa terra para se dar por nós. Algumas pessoas, quando olham para Jesus pregado na cruz, algumas pessoas pensam: coitadinho de Jesus, olha, pegaram Ele à força e pregaram e cravaram Ele naquela cruz. Mas não, Ele se entregou. Deus deu para que nós tivéssemos vida. Então, quando nós olharmos para a cruz, nós deveríamos ver Jesus e falar assim: olha, Jesus, quando o Senhor esteve nessa cruz, coitado, era de nós pecadores, porque o Senhor estava triunfante, o Senhor estava cumprindo uma aliança que Deus estabeleceu para que eu tivesse vida. Nós precisamos parar de olhar para a cruz como um ritual, como algo que ele termina ali.
mas uma obra que nem essa, perfeita. Jesus morrendo para que eu e você tivéssemos vida, mostrando um amor inexplicável, um amor incondicional. Esta obra precisa ser valorizada, ao ponto de você olhar hoje para dentro do seu coração e falar: eu sou um miserável, eu preciso do sangue do Calvário para que a minha vida realmente tenha a eternidade. Então, quando eu olho assim e me arrependo dos meus pecados e vejo na cruz de Cristo a única solução para que eu retorne ao Pai e tenha comunhão com Deus, então agora esse sacrifício, ele está valoroso sobre a minha vida também. Falar de amor olhando aí uma novela, falar de amor olhando para um filme, falar de amor olhando para um programa que chama atenção quando um homem se declara uma mulher, isso não é amor. Amor é esse, quando uma pessoa se doa pela outra. Jesus não se deu porque nós éramos bonzinhos, mas ele se deu apesar de sermos pecadores, miseráveis e condenados. Esse é o amor. Esse é o amor que mexe no mundo. Esse é o amor que transforma situações. Esse é o amor que regenera vidas, que restaura vidas. É o amor de Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas têm valorizado muito esta vida. As pessoas têm realmente se agarrado a essa vida como se fosse um tempo muito grande, como se fosse algo que jamais chegaria ao final, mas essa vida é muito breve. O que o Senhor quer te dar é eternidade. Eternidade não tem fim, eternidade não se mede, é infinito. E Ele quer dar uma vida na presença dEle e na eternidade. Para isso você precisa crer. Você precisa crer em Cristo Jesus. Você já tomou essa decisão por Jesus? Você já se arrependeu? A decisão não faz com que você fique soberbo, mas a decisão, ela faz com que você se humilhe e se declare: eu sou um pecador, sou um miserável, eu preciso de Jesus na minha vida. A decisão por Jesus é uma decisão que nos leva aonde nós devemos estar, ao pó. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos entender que nada merecemos, mas que tudo isso é graça, é um favor de Deus. Aquele projeto perfeito de Jesus morrendo por nós, ele foi um favor de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Você já recebeu esse favor? A palavra do Senhor diz que o amor dele era tão grande, que Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar. Esse tempo de salvação ainda é hoje. Quando voltar da segunda vez, diz a palavra que Jesus vai voltar entre as nuvens, mas não como Salvador, mas como justo juiz. Diz a palavra que ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitas pessoas não tomaram a decisão por Jesus Cristo. Você crê nesse sacrifício de Jesus? Você realmente entende que esse é o amor maior? O amor de um Deus morrendo por um pecador. Jesus Cristo é tudo na sua vida? Você realmente crê nisso? Porque senão há uma sentença para você. No verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus veio para que você saísse das trevas e fosse transportado para a luz. O que Jesus quer te dar é muito mais que um carro novo, é muito mais que uma vida de 80, 90, talvez 100 anos aqui nessa terra. O que Jesus quer te dar é paz dentro do seu coração, é realmente abundância, porque você vai viver aqui um período cheio de certeza, de convicção de que Jesus é contigo, de que Jesus caminha, de que Jesus está no seu barco. Ainda que hajam tribulações, você vai perseverar e você vai ter a vitória. Jesus quer te dar eternidade. Você já está na eternidade de Cristo Jesus? Olha, não troque o que o mundo te oferece, porque é muito pouco, é quase um nada. E na maioria das vezes te leva à enfermidade, te leva à tristeza, te leva à depressão. Mas o que Jesus pode te dar é cura, é vitória, porque Ele teve vitória sobre tudo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, que as pessoas compreendam hoje
que justamente essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas seja tocada pelo Teu Espírito Santo e que ela declare que Jesus Cristo é o Senhor, que ela se arrependa dos seus pecados e que hoje ela tenha uma decisão sólida na Tua presença, de apenas receber no coração a graça, o favor Teu em Cristo Jesus. Eu abençoo as vidas, eu abençoo essas pessoas que estão no leito de enfermidade, eu abençoo essas pessoas que passam por uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise com os filhos, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você continue buscando no Senhor a única razão para a sua vida. Não deixe que o mundo te leve aonde quer, deixe o Espírito Santo te conduzir a lugares tremendos. Que Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.